Buenas, time, beleza? Pedro Alcântara aqui falando com vocês de novo, novamente. E, pessoal, hoje eu queria trazer e abordar um tema aqui bem relevante, bem interessante. É um tema que, particularmente, eu não gosto muito, que aborda um pouco mais de legislação trabalhista. Eu, para ser bem sincero, não gosto muito de legislação trabalhista, acho meio chato. Tem as suas exceções, né? Mas tem gente que adora, tem gente que prefere que seja um tema envolvendo legislação trabalhista. Eu particularmente não gosto, mas não temos como fugir, né? Em todos os lugares, em todos os ramos do direito, a gente tem pessoas trabalhando, né? Seja numa prestação de serviço ou seja num contrato de trabalho, enfim, mas tem alguém trabalhando. E eu queria abordar aqui o tema com vocês sobre a diferenciar um empregado doméstico de um trabalhador rural. O empregado doméstico de uma fazenda, de uma área rural, né? Quem são o que comem, onde moram? Quem são essas figuras, né? Então vamos lá. O empregado rural, né, primeiramente falando, o básico, né, o empregado rural, aquele comum da fazenda, ele é regido pela Lei 5.889 de 1973. Ah, mas porra, a CLT agora foi atualizada, a CLT antiga era de 43, agora a CLT foi atualizada, né, vamos dizer, foi atualizada, né, ela foi emendada, vamos dizer assim, em 2017, que foi criada, entre aspas, a nova CLT, né? Como que uma legislação trabalhista lá de 73 pode regir regras de trabalho, contrato de trabalho de uma espécie específica de empregado, de uma classificação específica de empregado? Bom, a gente pega a legislação anterior, né, da Constituição, inclusive, que é de 88, faz uma analogia e traz a CLT para complementar as regras que já existiam. Sabe aquela história do em time que está ganhando não se mexe? Então é basicamente isso. Se está dando certo, se está funcionando assim, a gente faz a recepção das leis, né, traz para o nosso ordenamento atual, pega só o que a CLT nova trouxe também de benefício para o empregado, de todos aqueles princípios que a Constituição traz para a gente e aborda junto. Então é somatória. Sabe aquela história também do se não veio para somar, não veio para nada? Então se veio para somar, veio para ajudar. Então ela é regida pela Lei 5.889, né, a classificação, e soma com a CLT. Tem as regras específicas da CLT ali, que são as regras gerais, né? O empregado rural, ele é específico, ele tem legislação específica, porque ele é uma classificação específica de empregado rural, que não é um empregado comum da cidade, que a gente é acostumado a ver, pelo menos nos centros urbanos, só que as regras gerais da CLT, elas se aplicam a ele também, como, por exemplo, adicionais de horas extras, adicionais de periculosidade, adicional de noturno, né? Todos esses adicionais que a CLT traz para a gente, o empregado rural goza dessa prerrogativa, né? Dessas prerrogativas. E nada mais justo, né? Porque ele também é um trabalhador, ele também é um empregado como qualquer outro urbano, só que trabalhando lá no meio rural. E, em contrapartida, o empregado doméstico, ele é regido por outra lei específica. A gente, no meio urbano, a gente na cidade tende a imaginar que o trabalhador doméstico é só aquele trabalhador que trabalha na nossa casa. Trabalha ali dentro da nossa casa, seja um porteiro, ou seja um faxineiro, ou seja um cozinheiro, uma cozinheira. Exatamente isso, né? Ele é regido pela lei complementar, né? Ele daí já não é uma lei ordinária, ele é uma lei complementar que foi redigida. Eu não vou explicar aqui a diferença entre lei complementar e lei ordinária aqui para vocês, porque isso ia deixar o vídeo muito extenso, mas ele é regido por uma lei complementar, isso eu abordo em outro tema depois, número 150 de 2015, ou seja, um pouquinho antes da CLT. É uma regra específica também para trabalhador específico, né, que é o empregado doméstico, e ela serve basicamente para colocar regras específicas e diferenciar o trabalhador rural do trabalhador doméstico, ou o doméstico de qualquer outra categoria urbana aí. Mas a gente está abordando aqui o rural, né? Então vamos lá. O trabalhador rural, ele é aquele trabalhador que leva, o empregado, né, rural, é aquele empregado que leva renda para a fazenda, para a área rural, aquele empregado que trabalha na lida e ajuda na renda. Por exemplo, criação de animais, lavoura, o operador do trator, o cara que está consertando o curral, aquele cara que está trabalhando nas atividades econômicas da fazenda.
certo? A fazenda, ela é uma empresa, a fazenda ou área rural, que seja, aquela pessoa que trabalha, o produtor rural, né? Ele está ali com a finalidade de lucro. Então ele vai gastar R$ 1 milhão para plantar soja e vai recolher 1.400.000. E esses 400 mil vai ser o lucro dele. Se o empregado está ali como operador de trator, operador de maquinário, que está colhendo, que está plantando, está ajudando e está trabalhando nessa função de gerar renda, ele é um empregado rural. Agora, se é um caseiro, se é um chacreiro, se é o cozinheiro da fazenda, se é o faxineiro, um jardineiro ali que não está pela atividade de lucro, ele está ali só para manter a estética da casa, ele está ali só para cuidar da casa, está ali para fazer uma função de ter alguém na casa, né, alguém na fazenda durante os dias que você não está lá, mas sem prestar serviço econômico, né, ele está ali só para manter, fazer a manutenção do imóvel, para que o imóvel não se deteriore, vamos dizer assim, né? Você não tem um acréscimo patrimonial econômico, você deixa de ter o prejuízo, né? Porque a tua casa não vai estragar, o cara está ali sempre fazendo manutenção. Mas você não tem aquele acréscimo econômico patrimonial, esse é o trabalhador doméstico. Ele está ali para cuidar da casa, está ali para cuidar da comida que você come, do dia a dia, né? Da tua vida diária ali, do teu dia a dia, mas ele não está na atividade econômica, ele não está fazendo com que você ganhe dinheiro com aquilo, certo? Agora, vamos lá, vamos pegar um pouco uns pontos importantes aqui. Se esse trabalhador doméstico é caseiro, mas porventura, 2 ou 3 vezes por semana, ele sai da sua casa e vai lá no curral da fazenda, faz reparos no curral da fazenda, arruma, limpa a sujeira que os animais deixam, faz um trato dos animais ali, vai lá, tira leite, coloca num tonel para que esse leite seja vendido, trabalha em uma atividade econômica para a fazenda, mesmo que seja ínfima, mesmo que seja pequena, ele deixa de ser um trabalhador doméstico e passa a ser um trabalhador, um empregado rural. Por quê? Porque ele está gerando renda, certo? Ah, mas ele só foi lá e fez manutenção e fez reparos e fez conserto no meu curral. Só que com isso você vai ganhar dinheiro. Você vai usar o teu curral para vender as tuas vacas. Você precisa desse curral para organizar, né? Você precisa desse curral para manejar o teu gado. Então você vai colocar as tuas vacas ali para fazer uma separação para alguém vir e comprar ela. Ou vamos supor que esse trabalhador rural, ou trabalhadora no caso, geralmente é mais mulher nessa questão, é a cozinheira, né? A tua cozinheira particular lá da casa, que faz comida para tua família ou coisa assim, porque o pessoal não tem muito tempo. De repente, você tem 10 funcionários e ela passa a fazer comida diariamente para esses 10 funcionários. Então, você está fazendo, você está exercendo uma atividade econômica, o pessoal para almoçar ali na casa, vem almoça com ela deixou de ser uma doméstica. Ela passou uma trabalhadora doméstica, né? Ela passou a ser uma empregada rural, porque agora ela está fazendo rango, está fazendo o comes e bebes para a turma aí, comer na hora do almoço, para atividade rural. Então, sem ela, a atividade rural seria praticamente inviável, porque o pessoal teria que sair, almoçar em suas casas, ou almoçar na cidade, ou almoçar longe dali. Então, pelo fato de você oferecer um refeitório, oferecer uma atividade ali de alimentação, isso classificaria ela como uma empregada rural. Ah, mas daí qual que é a diferença? Olha, na verdade, diferença na prática nenhuma. Tá? Na prática vai continuar tudo igual, ela vai continuar fazendo a tua comida ou a comida do pessoal, seja ela contratada doméstica ou empregada rural, mas na teoria, isso muda bastante. Por exemplo, o trabalhador rural, você paga um FGTS diferenciado. O empregado rural, né? Você paga o salário, você tem os adicionais que ele tem, que a CLT coloca como regra geral do mesmo jeito. Só que o FGTS do empregado rural, você paga os 8%, né? Isso é encargo do empregador, né? Do produtor rural ou do dono da fazenda, dono da área que seja. Você paga o FGTS de 8% em cima do salário dele, né? O cara ganha R$ 3.000 por mês. Então, 8% de 3 mil você tem que destinar para o FGTS. Isso você tem que pagar, o produtor, né? No caso, tem que pagar. E o empregado doméstico, o trabalhador doméstico, ele tem um pouco diferente as regras de FGTS. Ele se enquadra nas regras de FGTS do E-Social. É uma guia, né? Aquela DAM que o pessoal chama, né? Que é uma guia que você paga junto com todos os encargos dele.
e você paga os 8% de FGTS normal, da regra normal, mais, né, aí acrescidos de 3,2%, especificamente, de 3,2% de multa, no caso de demissão. Ah, mas ele não foi demitido e não vai ser demitido nunca. O cara trabalhou 10 anos na minha fazenda como empregado doméstico, ficava lá de chacreiro e todo mês eu tinha que pagar 3,2, mesmo sem ter opção ou sem querer demitir ele. Eu nem queria demitir o cara era tão bom, eu tinha que pagar esse adicional. Sim, você tem que pagar esse adicional caso ele seja demitido por questão de... É difícil a comprovação do empregado doméstico rural, inclusive, e você enquadrar, fazer a diferenciação entre o empregado rural e o trabalhador doméstico. Então isso é uma segurança, é uma garantia para esse trabalhador de que ele não vai ter o seguro-desemprego, né, e não vai ter a multa da FGTS, porque ele não vai se enquadrar nas questões ali, porque às vezes o vínculo de trabalho ele fica meio comprometido. Então você já paga a multa antes, certo? Você já paga no FGTS, não é multa, né? Você não está pagando ela como multa, está pagando como garantia, né? Eles dão um nome de garantia, mas é basicamente isso. Eles diluíram ali, então você tem que pagar 3,2%, além dos 8%, né? Você paga os 8% normal, mais os 3,2% num caso de demissão, num caso de perda de emprego, numa exclusão do contrato de trabalho, enfim. Eu não estou falando só sobre demissão, eu estou falando sobre exclusão, né? Então, as principais diferenças são essas, né? São muito sutis, assim, na prática é uma linha muito tênue, como que eu vou diferenciar aqui, dali, isso, daquilo e tal, enfim, mas de qualquer forma é muito importante falar isso por questão de o dono da fazenda, um produtor rural, acabar tomando um processo trabalhista aí, e processos trabalhistas às vezes eles são bem onerosos, né? Às vezes a pessoa trabalha com você 10 anos na tua fazenda, de repente veio alguém lá e botou na cabeça dela de que ela era trabalhadora rural porque ela fazia uma manutenção, e aí de repente dos 10 anos de convivência que você teve super bem com a pessoa, só porque ela fazia uma manutenção no curral ali, você vai ter que pagar encargo trabalhista para ela, daqueles que você nunca tinha pagado antes, ou, né, enfim, de ela mover uma ação contra você, e você vai ter uma dor de cabeça absurda. Então é certinho, é muito bacana deixar certinho, né? Anotado numa carteira de trabalho, numa CTPS, ou fazer um contrato redigido mesmo, expresso ali, né? Escrito e assinado por vocês e tal, né? Dizendo que a pessoa é só uma caseira da fazenda, que ela não exerce manutenção. E outra coisa, uma outra diferença que eu quase esqueci. O empregado rural, o empregado basicão rural lá, o normal, o peão, né, que está na fazenda, que exerce a atividade econômica, o adicional noturno dele, as horas, elas são compreendidas um pouco diferente. O adicional noturno do empregado rural, elas vão das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Ou seja, aquele trabalhador que vai lá tira leite mais cedo, 4h30 da manhã, né, para colocar nos tonéis, para vender esse leite, ele já está ganhando adicional noturno a partir das 4, entre as 4 e as 5 da manhã. Enquanto que o doméstico, as horas que compreendem o adicional noturno, vão das 10 horas da noite às 6 da manhã. Ou seja, o doméstico ele só ganha adicional noturno se ele começa a trabalhar antes da manhã ou depois das 10 horas da noite. Se nesse período ele trabalhar, ele faz jus a ganhar o adicional noturno. Então é uma horinha a mais no final e uma horinha antes na manhã, né? De um para o outro. O trabalhador rural, ele tem esse horário reduzido, né? De noite, porque não se tem mais como trabalhar de noite numa fazenda, é muito mais difícil, né? A partir das 7, entre as 7 e as 9 é bem difícil você ver um trabalho rural econômico sendo exercido, né? Mas às vezes tem um caso específico, enfim, questões, às vezes tem um porteiro numa empresa rural, a empresa rural é muito grande, acaba tendo portaria, acaba tendo coisa assim, e daí nesse caso as horas noturnas vão ficar compreendidas entre as 9 e as 5 da manhã, tá? Então só uma outra diferenciazinha aí que eu esqueci de comentar com vocês, mas na prática, como eu falei, é tudo muito parecido, como que o produtor precisa ou deve pensar, né, na cabeça dele para saber a diferença. Esse funcionário que eu tenho aqui dentro da minha fazenda, dentro do meu negócio, que está trabalhando comigo, ele gera renda, né, para a fazenda, ou ele cuida da vida privada da família, ou cuida da vida privada nossa aqui, né? Há um outro ponto que eu acho interessante comentar aqui. Vamos supor que o dono da fazenda tem uma casa, e nessa casa ele tem uma doméstica, ou uma cozinheira, uma doméstica, um rapaz, um jardineiro, que seja, né?
e de repente ele começa, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, ele começa a levar essa doméstica para casa dele lá da fazenda. Ela trabalha na casa dele, ela é funcionária da família dele lá na casa dele, na cidade lá. Ela ajuda na casa com a esposa, a limpar, cuidar dos filhos, lavar, fazer almoço, enfim, naquelas atividades de correria do dia a dia do casal, por exemplo. E de repente, uma vez por semana ou 2 por semana, eles levam ela na casa da fazenda para fazer essa faxina. Ah, mas ela continua sendo doméstica. Ela continua sendo doméstica na casa particular e ela passa a ser doméstica lá na fazenda. Só que aí, vamos supor que a fazenda seja uma empresa ou esteja registrada num CNPJ. Estou indo um pouco mais além, mas abordando o mesmo tema, tá? Mas essa fazenda esteja registrada, esteja enquadrada num CNPJ. Essa doméstica, essa empregada doméstica que trabalha na casa urbana, ali no meio urbano deles, tudo bem, está registrada como doméstica. Se ela presta serviço para a empresa, 1, 2 vezes por semana, durante 4 ou 5 anos, ela vem fazendo isso certinho, contadinho, a cada 3, 4 dias ela está na casa da fazenda, fazendo a faxina ali, passando a vassoura, passando um pano, coisa rápida, né? Às vezes o produtor não tem tempo, ou às vezes a família vai para a casa de campo todo final de semana, e aí nas segundas ou terças-feiras eles levam essa moça lá para ela fazer uma limpeza só e voltar. Então isso acontece por 4 ou 5 anos, né? Um período longo assim, se você for contar na ponta do lápis o pequeno, né? Em um mês ela foi 3, 4 vezes, mas em 5 anos ela foi 40, 50 vezes lá, entendeu? Então, isso vai enquadrar ela pode pleitear também que ela seja contratada pela empresa, tá? É só mudando um pouco a chave aqui, não é muita diferenciação sobre empregado doméstico e trabalhador rural, mas é só colocando um ponto-chave também de que a empregada doméstica da casa urbana da família, né, daquele do lar ali, ela tem que trabalhar ali. Se ela passa a exercer atividade rural na fazenda, mesmo como doméstica. Ah, mas é a mesma coisa, ela está trabalhando para mim, só que em outra casa. Sim, só que essa outra casa é da empresa. Essa fazenda está registrada no CNPJ. Então ela está fazendo um serviço, não é mais para a família. Ah, mas é para a família porque só a família usa a casa. Os trabalhadores aqui, ninguém usa a casa. Sim, mas a casa está no nome da empresa. A casa está na fazenda, que a fazenda é da empresa. Então, ela está prestando serviço para a empresa. Ela pode sim pleitear num processo futuro um contrato de trabalho. Ela pode vir a querer pleitear um vínculo de emprego. E aí você vai ter que pagar todos os encargos, os 8%, mais os 3,2% que nem eu falei antes. Tudo retroativo, tá? Nesses últimos 5 anos que ela fez isso, por exemplo, você vai pagar tudo retroativo. A FGTS de 8%, mais a multa de 3,2%, né? É acrescido da multa de 3,2% junto com a FGTS. Você vai ter que pagar um salário para ela, um salário base para ela ali. Você vai ter que pagar um monte de coisa. Os encargos trabalhistas vão ser bem altos. E isso inviabiliza bastante o negócio. Ah, mas ela não ia fazer isso comigo, ou ele não ia fazer isso comigo. Esse cara é meu amigo, ele trabalha comigo tem 10 anos, trabalha como doméstico aqui, e aí, esporadicamente, a gente vai lá e faz uma atividade lá na fazenda. Cada 2 vezes por semana, uma vez por semana. Cuidado, saiba como classificar e não seja, não é ruim. Não é ruim você ser uma pessoa que fale não para certas atividades. Ah, mas seria bom se ele fizesse isso para mim. Seria bom se essa pessoa fosse lá na minha casa da fazenda uma vez por semana, 2 por semana, fosse lá e limpasse a minha casa lá junto com a família. Seria bom para gente. Eu pago até um adicional para ela. Toda vez que ela vai na fazenda, eu pago 300 a mais para ela ali. Ela vai lá na fazenda, limpa a fazenda, eu dou 300 para ela naquele dia. Pô, é uma diária bacana. Mas veja bem, você está querendo ser legal, você está querendo ser bacana, você está querendo fazer uma coisa boa, tanto para ela quanto para você, mas no final acaba sendo prejudicial para você, para o produtor, para o dono da fazenda, entendeu? Então, pense bem antes das atividades, antes de tomar as atividades, que isso pode dar ruim. Não estou dizendo que não é para fazer, eu só estou dizendo que o risco é grande. O risco de você sofrer um processo e ter que pagar encargos trabalhistas é grande. Mas quem sou eu, né? Não está aqui quem falou. Eu só estou avisando, é só um alerta, é só um toque, né? É uma dica, quem avisa amigo né? E eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Espero que não tenha ficado muito bagunçado, né?
os temas aqui. Espero ter sido um pouco bem didático assim com vocês, mas se ficou confuso também, qualquer coisa eu venho num outro vídeo futuramente, explico melhor, abordando melhor só um tema, só faço a diferenciação bem pontuadinho. E vamos vendo, assim que a vida funciona, a gente fala sobre... Aqui não tem muita programação, eu venho, eu penso no assunto, dou uma lida só nele para saber se não tem nada específico, né, que eu esteja esquecendo, e vamos embora, vamos tocar o barco, bola para frente. Valeu, boa semana para todos, tchau, obrigado.